Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos então à nossa casa. É com muita alegria que vamos iniciar o ano, aqui no Centro Espírita. Estou desejando a todos um feliz ano novo, um bom início, e iniciaremos com a nossa tradicional oração. Então eu convido a todos que se acomodem confortavelmente nos assentos, que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, que possamos primeiramente agradecer a oportunidade que temos de nos reunirmos nesse primeiro dia útil do ano, aqui para os trabalhos de Jesus. Vamos agradecer a oportunidade do encontro, do aprendizado, que possamos nessa noite bem ouvir e bem compreender essas lições que aqui falaremos. Que Jesus invada os nossos corações e permaneça por todo esse ano de 2024. Que possamos então ter uma boa reunião em paz e harmonia, que assim seja. Muito bem, então com muita alegria vamos iniciar o ano. Hoje é o primeiro dia útil para os trabalhos de Jesus. E vamos falar, então, do Evangelho de Jesus. Vamos iniciar o ano falando de Jesus. Ele que, quando esteve aqui, dividiu a história, é o espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta. E é o nosso modelo, é o nosso guia, trouxe os seus ensinamentos que estão ali no Evangelho. Eu sempre digo que se os homens compreendessem o Evangelho um pouco mais, resolveríamos de forma muito mais tranquila todos os problemas, todas as situações difíceis, todas as dificuldades do dia a dia, começando pelas guerras até as dificuldades mais corriqueiras do nosso dia a dia. É Jesus, é Ele que está ali trazendo os ensinamentos úteis e que são capazes de nos auxiliar fortemente em todas as situações difíceis. Para essa noite, eu escolhi um tema que é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse tema foi escolhido porque as mortes prematuras sempre causam muito impacto, elas sempre abalam fortemente as pessoas. Quando não acontece conosco, parece mais fácil falar do assunto, mas quando vivemos essa dor de perda de pessoas queridas, dentro da nossa família, dentro das nossas relações, e principalmente quando são pessoas jovens, o abalo fica bem grande. Então escolhemos esse assunto, mas os ensinamentos do Cristo tanto servem para esses abalos fortes, quanto para as pequenas coisas do nosso dia a dia, Então, compreender a vida, compreender Jesus, compreender o Evangelho, aplicar o Evangelho, tanto vai nos tornar mais fortes, mais resistentes, mais corajosos para os grandes problemas, como para os pequenos problemas. Então, para que a gente possa compreender esse tema perda prematura, mortes prematuras, está dentro do bem-aventurados dos aflitos,
Bem-aventurados os aflitos é um capítulo, o capítulo 5 do Evangelho, e constitui ali parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um ensinamento mais contundente de Jesus. No Sermão do Monte tem tudo que nós precisaríamos para atravessarmos essa vida aqui na Terra de uma forma mais produtiva, de uma forma mais legal. Mas para que a gente compreenda o Sermão do Monte, Kardec ele organizou o Evangelho ali em capítulos, e o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulo do Evangelho, eles trazem ensinamentos que nos fazem pensar a vida de uma forma diferente. Os nossos olhos materiais enxergam a vida material, mas esses 4 capítulos fazem com que a gente enxergue a vida com olhos espirituais, e isso, somente isso, vai fazer com que a gente compreenda que a morte prematura ou os problemas de uma forma geral são trabalhos, são tarefas, são provas que Deus nos permite enfrentar nessa reencarnação, nessa atual vida que nós estamos. Então, Haroldo Dutra Dias diz que para que a gente compreenda o Evangelho é preciso 4 pilares. Para que uma casa fique em pé é preciso pelo menos 4 pilares. E esses 4 pilares são ali os primeiros capítulos do Evangelho. Iniciam por: eu não vim destruir a lei, ou seja, Deus. A lei de Deus já está conosco há 4.000 anos. E é preciso a fé em Deus para que a gente possa compreender uma grande dor e acabar não culpando Deus, se revoltando contra Deus quando uma grande dor acontece perto de nós. Então, eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo, Deus. Há várias moradas na casa de meu Pai, no segundo capítulo. O outro pilar, onde nós compreendemos que essa existência não é a única morada. Nós estamos hoje aqui, mas viemos de outras moradas e poderemos ir para outras moradas, tanto do ponto de vista espiritual, quanto material. A Terra nos oferece muitas experiências, muitas possibilidades de experiências. Então, compreender que nós estamos aqui, mas talvez não sejamos daqui, também nos auxilia a compreender uma perda precoce, talvez um retorno para a nossa vida principal. Terceiro capítulo, meu reino não é desse mundo. Nesse capítulo, Kardec discorre sobre a lei. Existe uma lei divina que nós não conseguimos escapar, nos furtar dessa lei. Eu posso enganar a lei aqui dos homens. Se eu for habilidoso, se eu tiver muito poder econômico, eu posso até conseguir escapar da lei dos homens, mas da lei divina, não. Compreender isso também faz que eu possa compreender melhor o porquê das perdas precoces. E o último, capítulo 4, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Ensinamento de Jesus também. Fala da reencarnação. Quando a gente tem a reencarnação como uma dádiva divina, a possibilidade de nós estarmos aqui, porque Deus permite, Deus quer que aprendamos, então nós podemos partir daqui e depois retornarmos, ou estamos aqui porque viemos de uma outra
experiência reencarnatória que talvez não tenha tido muito sucesso. Então, se inteirar desses assuntos, desses 4 pilares, vai fazer com que a gente compreenda as mortes prematuras, né? E nesse item 21 do capítulo 5, não está entre aspas, mas eu tirei ali do Evangelho tal qual. Diz assim: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos. Carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então o pensamento, os olhos materiais vão enxergar na perda prematura essa situação, né? Os olhos materiais, mas é preciso que a gente enxergue essa situação com os olhos espirituais, né? Jamais, por isso a confiança em Deus, é preciso fé em Deus. Deus jamais vai errar, jamais. Aos olhos materiais, talvez aquela criancinha que desencarnou atropelada por um caminhão, como recentemente aconteceu ali em Ronda Alta, não sei se vocês ficaram sabendo, de 2 anos, né? Então, aparentemente, aos olhos materiais, não há justiça, não tem explicação. Agora, se nós nos elevarmos e enxergarmos a situação com os olhos espirituais, né? Ou seja, aquela criancinha ali, ela não nasceu agora, né? Ela também teve experiências em outras reencarnações. Aqueles pais também tiveram experiências em outras reencarnações, né? Então a gente não sabe. E Deus jamais erra, jamais. Ele não vai errar. Os nossos olhos materiais vão enxergar dessa forma superficial, mas os olhos espirituais poderão sim encontrar ali explicações nas outras existências, né? E aí nós vamos compreender que a melhor coisa a fazer seria eles enfrentarem essa dor, verem aquela perda, e talvez aquela criança tivesse que viver aqui apenas esses 2 anos. A gente tinha a ideia de que aqui é o melhor lugar para se viver, né? Mas são os olhos materiais, né? A literatura espírita está repleta de exemplos, né? De casos, de maravilhas que são contadas pelos espíritos, né? Que a nossa verdadeira vida é aquela, né, ali do espírito. Aqui nesse livro Evolução em 2 Mundos tem vários exemplos. Eu não vou ler tudo isso aqui, né? Mas ele fala um pouco do suicídio. Ele fala por que das mortes prematuras. Então o suicídio é uma das transgressões à lei mais graves que nós podemos cometer, enquanto aqui sujeitos à lei divina, né? E sempre vai ter consequências, né? Então aqui ele fala que talvez essa criança precisasse completar uma existência em que ela tirou a própria vida numa outra situação, né, uma outra experiência, e veio ficou apenas 2 anos. Daí ele dá um exemplo que aqui o nosso planeta é como se fosse uma prisão, e nós estamos aqui compartilhando essa prisão. Nós não podemos fugir da prisão, porque é um dos crimes mais graves contra a lei de Deus.
Mas quando cumprimos o tempo previsto, né, podemos sair da prisão. É assim aqui, na lei aqui dos homens, né? Por que vai ser diferente com a lei divina? Né? Então, se estamos compartilhando a vida com alguém muito querido que já cumpriu, não seria egoísmo nosso, não seria egoísmo, falta de caridade, querer que essa pessoa continue conosco até o fim da nossa pena, enquanto que a pena dele ele já cumpriu, né? Então, é um exemplo, né, que Kardec nos dá. No Pensamento e Vida de Emmanuel, que é um outro livro também, sobre a filha de Chico Xavier, ele também fala, né, que todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, tudo que nós vivermos vai contribuir para a próxima reencarnação. Então, tudo que nós agirmos aqui no bem, né, nós estamos pensando lá na nossa próxima vida. Enquanto que tudo que nós agirmos aqui no mal, sofremos as consequências lá na próxima vida. Né? Então, da lei divina não escapamos, da lei de Deus a gente não escapa. Então parece que há impunidade, parece que existe impunidade. A gente olha para as notícias, a gente olha muitas vezes para a violência, para as guerras, e parece que existe uma impunidade, mas não existe. Não existe. Aqueles criminosos que aqui conseguem ludibriar a lei, eles vão ter que enfrentar a justiça, né? O nosso papel, ao invés de querer que eles sejam punidos, né, deveria ser de nos penalizarmos, porque a justiça ela se fará. Não é necessário que eu queira que o mal aconteça para aqueles criminosos. Vai acontecer, eles vão ter que reajustar, eles vão ter que resgatar. No Evangelho, eu também transcrevi entre aspas aqui essa frase, porque ele é bem contundente, ele é bem forte, quando ele diz assim: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desangramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. O que ele está dizendo aqui? Que aquelas pessoas que se desencaminham do bem, né, que caem no abismo do crime, que se afastam do caminho reto, se afastam do bem e escolhem, né, escolhem esse caminho do erro, né, é muito melhor que as vidas sejam ceifadas, é muito melhor que eles retornem antes, para que não façam erros maiores, não continuem a fazer erros maiores. Então, seguir o Evangelho de Jesus, como eu disse no início, o guia mais seguro que nós temos para não errarmos é o Evangelho de Jesus. Por mais difícil que seja, né, seguir o Evangelho, né, por mais difícil que seja amar o inimigo, como Jesus nos sugere, né, é um caminho mais seguro, né? Se nós nos guiássemos ali pelo caminho do Evangelho, jamais nos arrependeríamos, né? O Evangelho resolveria todos os problemas
do planeta. Né? Jesus ensina a indulgência, o perdão, Jesus ensina o amor ao próximo, né? Tudo que está ali, né? Ele faz com que nos mantenhamos no caminho mais reto, né? Antes de virmos para cá, nessa reencarnação, nos reunimos em família e fizemos um planejamento, que a gente chama de planejamento reencarnatório. E ali, nesse planejamento reencarnatório, escolhemos o sentido da vida, o porquê de virmos para cá, quais as razões, por que estamos aqui, né? Normalmente o sentido da vida ele está na família, em primeiro lugar, porque todos nós, sem exceções, viemos de uma família. Então, um dos grandes objetivos de reencarnarmos é para que nos entendamos ali com esses seres que vieram da nossa família. Um segundo motivo é o trabalho, as nossas habilidades, porque o trabalho, a lei do trabalho, faz com que eu consiga sustentar a minha família e, além disso, com as minhas habilidades, eu vou ser útil à sociedade, aos demais, né? Todas as profissões são importantes no conjunto do trabalho, no conjunto da lei do trabalho. Nós necessitamos uns dos outros, né? Aqui fizemos diferença. Umas profissões são mais valorizadas, outras são menos, economicamente. Mas, como o caixão não tem gaveta e a gente não consegue levar daqui as coisas materiais, o valor dado pelos homens, né? Então, por mais que uma profissão seja mais valorizada e renda muito, né? Numa visão espiritual, todas as profissões são importantes, porque no quesito ser útil à sociedade, né, eu vou conquistando com as minhas habilidades, as amizades, a confiança dos outros, né? Porque se eu realizo o meu trabalho com amor, se eu realizo o meu trabalho com dedicação, seja qual for, né, eu vou conquistar o quê? O dinheiro para minha família e a confiança dos outros. E aí eu estou sendo útil, eu estou cumprindo a lei de Deus, né? A lei de amor ao próximo. Agora, se eu não fizer isso, se eu utilizar do meu trabalho para explorar, se eu utilizar do meu trabalho para enganar as pessoas, né? Eu vou conquistar o que? Inimizades. Eu vou conquistar provavelmente insucesso. Talvez algumas pessoas consigam desonestamente muitos valores materiais, né? Mas os valores espirituais, que não vai na gaveta do caixão ali, os valores espirituais, que esses sim eu consigo carregar comigo, né? Esses ninguém vai me tirar, né? Porque esses olhos, por isso que eu falei no início que é preciso a gente compreender aqueles 4 pilares: a visão material e a visão espiritual. Eu vou conseguir levar daqui, então, a amizade, eu vou conseguir levar daqui, né, aqueles corações que eu conquistar. E no reencontro, depois, lá, porque se tem uma coisa certa nessa vida aqui, é a morte do corpo. A morte do espírito, ela não existe, porque a doutrina espírita matou a morte. Então, todos nós um dia deixaremos o corpo, passaremos por um período de perturbação e nos reencontraremos lá do outro lado, sim, com os amigos espirituais. Aqueles que eu conquistei com a minha dedicação, com o meu trabalho, com a minha confiança,
né? Esses eu vou levar para sempre. E esse é o objetivo de nós reencarnarmos, né? Se eu não cumprir com esses objetivos, ou seja, na família não dedico confiança, não dedico fidelidade, não dedico o tempo, se no trabalho eu dou mais valor para as coisas materiais, Deus ainda, pela sua infinita bondade, nos dá um terceiro sentido da vida, que é a dor. A dor também nos eleva, porque por mais que uma pessoa se diga ateu, que não acredita em nada, que quando morreu tudo acaba, por mais que ela pense isso, né, na primeira situação difícil de vida, o que a gente fala? Ah, meu Deus, aí se vem uma doença, a gente reza, se vem uma dificuldade, a gente lembra de Deus. E por mais que a pessoa seja dura mesmo e não acredite e não peça a ajuda de Deus, isso não existe, morreu, acabou. Vai chegar um momento que ela vai despertar no mundo espiritual, e daí alguém vai chegar ali e vai dizer: é verdade, a vida continua. Eu estava conversando com meu filho isso essa semana, que ele está aí, está me visitando, né? E daí ele acredita em Deus, ele reza, porque a vida toda eu ensinei ele a rezar, mas eu tenho dúvida, pai, se é assim mesmo como tu disse, né? Daí na conversa ele disse assim: mas olha, isso nós vamos resolver daqui uns 60 anos, 70 anos, porque se tu tiver com a razão, você vai vir para mim e vai dizer: viu? Não era o que eu te disse? Agora, se eu tiver com a razão, aí você leva uma vantagem, porque eu não vou poder dizer: viu, como eu disse? Então, na verdade, é preciso aqueles pilares. É preciso a gente acreditar em Deus, existe a reencarnação, existe a vida após a morte, e fazer o bem, nós nunca vamos nos arrepender. Eu lembro sempre do ditado da minha avó, que era analfabeta, ela sabia só escrever o nome e saía tudo tortinho ainda. Eu lembro dela do lado do fogão, ela não tomava água, só tomava chimarrão. E gostava de pitar um cigarrinho. Meu filho, faça o bem, não olhe a quem. Então é exatamente isso, né? Nós não vamos nos arrepender de fazer o bem, não vamos, porque o universo vai nos devolver, né? Ainda lá no Evangelho, né, acho que eu vou pular isso aqui, então, ele diz assim: regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar seus filhos deste vale de misérias. É aquilo que nós comentávamos um pouquinho antes, né? Nós estamos aqui reencarnados nesse mundo de provas e expiações, e ele está cheio de situações difíceis, cheio de dores, cheio de situações que nós temos que enfrentar. Das mais difíceis, que é a perda de pessoas queridas, até as mais simples, corriqueiras do nosso dia a dia, que é a perda do trabalho, um acidente material que estraga o carro, enfim. Então, aqui ele usa fico infeliz quando acontece uma coisa assim. No caso, está falando das perdas prematuras, né? Porque bem-aventurados os aflitos do Sermão do Monte de Jesus, né? Então aqueles que depurarem, aqueles que resgatarem as suas dívidas, aqueles que sofrerem aflições aqui, ou seja, todos nós, porque não existe nem uma pessoa, ninguém, né,
que não passe por aflições, por situações difíceis, por perdas aqui na face da terra. Ninguém. Os olhos materiais, às vezes, identificam apenas as coisas boas das pessoas que a gente conhece, né? Mas todas as pessoas precisam passar por dificuldades e passam, porque esse mundo aqui não é um mundo apenas de felicidade. É um mundo em que nós temos que enfrentar momentos de grandes dificuldades e vamos ter momentos de felicidades, né? No livro dos Espíritos tem uma questão que fala, ele diz assim, Kardec pergunta então para os Espíritos da Codificação: como é que as dores inconsoláveis dos que ficam se refletem nos Espíritos que se foram? Então imaginemos que aquela mãe que perdeu o filho, né, fica com o coração destroçado, perfeitamente compreensível. Se houver um entendimento dessa vida maior, da vida espiritual, da lei de amor, uma crença em Deus, né, ela não vai se revoltar. Agora, se ela permanecer com aquela tristeza infindável, aquela dor, como é que vai se sentir esse filho lá do outro lado? Né? Porque da mesma forma que a mãe sente a falta do filho, né, o filho lá enxergando a mãe sofrendo e chorando, né, não vai também ficar muito triste, né? Então, compreendendo a vida, compreendendo a vida após a morte, a reencarnação, a lei de justiça, né? Essa mãe vai entender que precisa seguir a vida, porque Deus tem programado para nós um tempo aqui, né, na Terra, e ele varia de 0 até 100, 120, as pessoas, se não me engano, 132, a pessoa que mais viveu até hoje, né? Então Deus tem programado para nós um tempo. E depois que nós retornarmos para o espiritual, lá inicia uma nova fase. Aí nós vamos estudar novamente, vamos aprender novamente, vamos planejar novamente a próxima reencarnação. E o choro das pessoas amadas aqui vai nos atrapalhar lá sim, né? Kardec está dizendo isso, os Espíritos da Codificação estão dizendo isso nessa questão do Livro dos Espíritos. E para encerrar, né, a nossa reflexão da noite, nesse livro Pensamento e Vida de Emmanuel, sobre aquele Chico Xavier e Valdo Vieira também, ele diz o seguinte, um pouquinho antes ali desse trecho, vamos ler aqui: a prática do bem simplesmente e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, assim, nós cometemos erros, com certeza, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Então eu não posso mudar o que eu fiz de errado para trás. E se eu tiver que reparar alguma coisa, algum mal, se eu tiver que resgatar nessa vida, eu vou resgatar, eu vou ter que enfrentar essas situações. Mas que nem o Chico Xavier dizia, o que eu fiz daqui para trás, eu não posso desfazer, mas daqui para frente eu posso. Então, se eu estava naquele caminho do destempero, naquele caminho do erro, do mal, eu posso mudar. E daqui para frente eu posso fazer diferente. E está lá em João
evangelista, que a prática do bem, né, cobre uma multidão de pecados. E ele está dizendo aqui, né, que fazer o bem, cultivar a oração, pode mudar o rumo até das células do nosso organismo. Muitas vezes planejamos o desencarne através de um câncer ou através de um, sei lá, existem várias formas, e muitas vezes participamos desse planejamento, né? Mas praticando bem, muitas vezes mudamos o rumo dessas aflições, né? A prática do bem muda para melhor as aflições, né? Com certeza. Eu queria convidar todos vocês nesse momento a novamente elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em oração. Nesse momento nós vamos fazer o passe coletivo, com os médios já vão se colocando. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós vamos pedir por nós mesmos. Vamos agora, nesse momento, pedir a Deus por nós. Então, coloquemos na nossa mente, busquemos em nós mesmos aqueles males que nos afligem, as dores, as doenças, as dificuldades que temos, seja qual for a dor. E vamos pedir auxílio a Deus, vamos pedir auxílio aos Espíritos, que eles nos auxiliarão, né? Através do passe magnético. Concentremos o nosso pensamento naquela região que nos aflige. Fazendo caridade, podemos estender essa vontade de curar, de melhorar, essa vontade de ter saúde a todos os nossos familiares, aqueles que ficaram lá na nossa casa, aqueles que não querem vir. Vamos desejar a Deus que boas energias cheguem a todos os nossos queridos que ficaram lá em casa. Estendendo a caridade moral, podemos desejar também boas energias, que boas energias cheguem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, em todos os locais insalubres desse nosso planeta de provas e expiações, nas guerras. Que Deus bondoso chegue em todos os recantos do nosso planeta. Vamos desejar também que boas energias atinjam os nossos governantes, os nossos líderes, tanto aqui regionais, quanto os líderes mundiais, e que a paz possa se instalar no nosso planeta. Sabemos que a compreensão do Evangelho vai demorar um pouco, mas vai acontecer. E vamos pedir então pela paz mundial. Retornando aqui para esta sala do nosso centro espírita, possamos ficar todos bem, em paz e harmonia. Que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite, um bom retorno, até uma próxima oportunidade aqui em nossa casa.